horas. E eu gosto de. Vocês continuem a escrever no chat, ok? Eu vou falar, mas vocês continuem a escrever aí de onde é que nos estão a ver, qual é a vossa profissão ou o que é que fizeram. Aqui, depois, para o exercício que a Joana está preparado para nós. Mas eu, como gosto de respeitar quem cumpre horários, não é? E já são 9 horas, eu gostaria de começar aqui a nossa live. Então, existe a ideia de que o tempo cura tudo, certo? No entanto, as fontes dizem que o corpo cresce, mas algumas dores ficam. E para nos falar precisamente da nossa criança interior e destas dores e de como é que elas se manifestam na idade adulta, eu desafiei aqui a minha amiga Jordana, que é uma terapeuta fantástica, para nos vir falar um bocadinho desta temática da criança interior. Ela é consteladora familiar, entre outras valências, que eu não vou estar aqui a desenrolar o rol, senão não me calava até às 10. Ela tem imensas formações, tem uma sabedoria imensa em várias áreas. E então, eu gostaria de vos apresentar aqui a Jordana. Acho que vai ser uma live enriquecedora para todos nós. Eu própria estou sempre a aprender com ela. Jordana, não sei se te queres acrescentar aqui algum dos teus rolos à minha apresentação. Não, vamos ficar assim. Sou a Vou Jordana ficar assim, pronto. Consteladora, porque senão estava uma série, não temos tempo. Pronto. Ok. Então, olha, vou já começar a bombardear, porque é logo Bora! assim, logo a matar, logo assim de entrada. Então, vamos aqui desmistificar aqui um bocadinho este conceito. O que é isto da criança interior? O que é verdadeiramente a criança interior? E porque é que a gente fala, porque é que nas constelações falamos muito desta criança? E hoje é dia da criança, daí a temática. Exatamente. Mas olha, eu antes de começar a falar na criança interior, hum, isto vai ser aqui vai haver aqui uma parte que vai ter muita teoria, porque é preciso para vocês entenderem. Mas antes dessa teoria, eu gosto muito de trabalhar na prática e com o corpo. Então vou propor um exercício. Pode ser? Já? Assim a matar? Ok? Então eu quero que vocês se levantem, que tenham assim algum espaço à vossa frente. E à vossa frente vocês vão criar dois círculos imaginários no chão. Ou seja, o círculo número 1 e o círculo número 2. E vocês vão estar a olhar para eles. Quero que respirem fundo e vão para o círculo número 1. Aqueles que vocês selecionarem como círculo número 1. E nesse círculo vocês vão ter sensações. Eu não quero que ignorem nada do vosso corpo. Movimentem o corpo consoante quiserem. Vocês vão começar a pensar, vou querer fazer isto, ou vou querer, está-me a doer as costas, ou vocês sintam. O exercício é mesmo assim. Quero que vocês se conectem com o círculo número 1 e quero que sintam o que é que vem, se tem alguma emoção, se tem alguma dor, em que parte do corpo tem dor, sensações, por onde estão a olhar. Não contenham nada. Não criem resistências. Se vier alguma emoção, deixem vir.
Ok, e quando sentirem, vão para o círculo imaginário número 2. E quando sentirem, podem voltar ao início, visualizando o círculo 1 e 2 à vossa frente. Podem ir para trás. E agora olhar para esses círculos, o círculo número 1 e o círculo número 2, qual deles sentem que vocês estão mais conectados? Sino conectado. O que é que tu identificas mais? O que é que te puxa mais? O círculo 1 ou o círculo 2 quando olhas para eles? Os dois. Ok. Agora podem sentar. E agora do número 1 a 7, quero que escolham um ou dois números para vocês. Ok. Escolham um número de 1 a 7, um ou dois números. Mas queres que coloque no chat? Não, é para vocês. Conseguiram sentir diferenças de um círculo para o outro? Bastantes? Ok. No círculo número 1, o que é que sentiram? No geral, podem escrever aqui no chat. Ok. Então, o exercício que nós fizemos, eu gosto muito de trabalhar na prática e o exercício que nós fizemos foi um exercício onde vocês se conectaram à vossa criança interior. Ou seja, tudo aquilo que vocês sentiram no círculo número 1 foi a vossa criança interior a manifestar-se. E as vossas caras. E o círculo número 2, são vocês como adultos. Alguém, assim, foi muito engraçado porque houve aqui, o Martim escolheu o círculo número 2 que me sente confortável. Normalmente são aquelas crianças que gostam de ser adultas mais cedo, que têm responsabilidades mais cedo. E quem escolheu o círculo número 1 ainda vive muito na criança. E isto não é mau nem é bom. O viver na criança quer dizer que nós no dia a dia, as nossas reações primárias e secundárias até, é a nossa criança interior a reagir e não o adulto. Mas para explicar isto, vou começar pelo início. Então, todos nós temos uma criança interior dentro de nós, não é? Vamos imaginar que esta é a nossa criança. E é na criança interior que é a base de tudo na nossa vida.
Isto é uma memória, a nossa criança interior são memórias, é a nossa memória interna da nossa infância. É tudo aquilo que nós sentimos ao longo da nossa infância que fica registado. Eu costumo dizer que o trabalho da criança interior e as constelações é a caixa negra do avião, em que nós todos temos uma caixa negra. Eu até trouxe aqui uma caixinha negra. Quando o avião se despenca, vamos imaginar que o avião somos nós adultos, certo? Estamos sempre a espetar-nos contra a parede. E quando nós espetamos contra a parede, não é? Na caixa negra da nossa criança interior é onde está lá tudo. As nossas memórias mais internas, mais primárias e secundárias. O que é que isto quer dizer? Que na psicologia convencional, eles estudam que todas as memórias dos 0 aos 7 anos ficam registadas nas nossas células, na nossa memória interna, na nossa criança interior. Mas eu vou mais longe. Nas constelações e mesmo na psicologia transgeracional, no Jung, Carl Jung já falava nisso, que as memórias internas que nós temos já começa antes da gestação. Começa já quando o nosso pai e a nossa mãe se encontram. Depois, e o que é que isso quer dizer? Como é que eles estavam? Em que país estavam? Se estavam bem, se estavam desempregados, se estavam empregados. Depois veio o momento da concepção. Como é que a mãe estava, como é que o pai estava, se estavam felizes, se não estavam felizes, se estavam a morar sozinhos, se estavam a morar em casa dos pais, se estavam chateados, se aconteceu alguma coisa. Tudo isso vai influenciar nós como adultos, desde a altura da concepção. Tá? Depois vem a altura da gestação. Na gestação, temos que perceber, e vocês podem fazer esse questionamento aos vossos pais, como é que foi a gravidez da vossa mãe, como é que ela estava, se passou por algum luto, se tomou medicação, se não tomou, se passou por algum trauma, tudo isso vai influenciar o bebê. Depois da gestação temos o parto. Como foi o parto? Se foi parto normal, se foi em cesariana, se foi forçado, se demorou muito tempo ou não, quantos dias teve o bebê para nascer, ou seja, nós, desde a altura que os nossos pais se conhecem, nós já vamos buscar todas essas memórias. É como se esta caixa que é uma caixa de Wi-Fi, não é? Tem uma antena e essa antena fica toda ela ligada ao nosso sistema familiar, não só pai e mãe. Pai, mãe, avó paterna, avô paterno, materno, e por aí fora, certo? Nós, quando nascemos, estamos ligados, como se fosse o Wi-Fi, a antena do Wi-Fi, ligados energeticamente já ao nosso sistema familiar. Ou seja, quem nós somos agora, somos o reflexo de tudo o que se passou lá atrás. Desde os nossos antepassados, até ao momento que os nossos pais se conhecem, até ao momento em que há a concepção, depois da gestação, o parto e depois todas as memórias até aos 7 anos, eu acredito que vai mais tarde, até 14 pelo menos. Mas aí já é outra fase, já não se fala tanto da criança interior, fala-se no adolescente, nas memórias do adolescente ou os traumas que os adolescentes possam vir a adquirir, certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu quero que vocês, quando acabar este webinar, pensem nisto, no momento, ou façam questões aos vossos pais, porque tudo aquilo que eles passaram, até o momento do parto, vai muito refletir sobre a nossa vida. Imaginem, quem nasce cesariana, normalmente é aquele adulto ou de forceps, que é aquele, ou que demorou muito tempo a nascer, é aquele adulto que vai ter mais dificuldade a conquistar algo que outra pessoa normal, por exemplo. Percebem? Tem muito a ver por aí. A nível de constelações, vai-se muito buscar essas origens. Por exemplo,
No outro dia assisti a uma constelação que a pessoa demorou quase uma semana a nascer e na constelação nós metemos no momento do parto em que a pessoa dizia, o tema era, eu tenho que me esforçar 3 vezes mais que uma pessoa normal para conquistar a mesma coisa, ou então o simples facto, eu trabalho há tantos anos naquela empresa e eu ganho menos que aquela pessoa que começou há 2 anos, ou percebem as dificuldades energéticas da vida, vai muito por aí, certo? Então, a criança interior representa, aliás, se vocês olharem para uma criança, elas são espontâneas, elas são alegres, elas são genuínas, elas não têm filtros, elas estão-se a cagar para os outros, não é? Eles fazem 30 por uma linha para ser quem são. E o que é que acontece? Ao longo do tempo, nós começamos a crescer, não é? E nós a vida começa-nos a trazer obstáculos. E quando eu digo obstáculos, às vezes são coisas mínimas, tipo aquele pai que discute com o filho, aquele dia que a filha está à espera que a mãe diga não sei o quê e a mãe não disse. Tudo isso fica registado em nós. E às vezes fala-se nas feridas da criança interior e são pequenos pormenores que vai nos afetar na vida adulta. Então, a criança... E depois há outra coisa que é, imaginem, somos 3 irmãos e temos um pai e uma mãe a discutir violentamente à nossa frente. Eu vou sentir uma coisa, um irmão vai sentir outra e o outro irmão vai sentir outra completamente diferente. Os traumas da infância têm a ver com o que nós sentimos naquele momento. Hoje é o dia que eu falo com a minha mãe e a minha mãe diz assim, filha, isso não teve nada a ver, isso não teve nada de grave. Ok, mas eu senti-me assim. O que interessa é aquilo que nós absorvemos naquele momento, aquilo que nós sentimos naquele momento. E é aquilo que hoje o adulto trabalha em terapia, na psicologia, na psicanálise, na psicoterapia, nas constelações, whatever. Nós, quando vamos meter as sensações, a criança interior vai aparecer ali, cruelmente, não é? E às vezes são coisas muito pequeninas. Ou seja, é parte da emoção que faz aqui este print. Não é, muitas vezes não é aquilo que nós vemos, porque às vezes, imaginem 2 pessoas que vão para a guerra. Certo. Há um homem que não precisa de terapia nenhuma hoje em dia e há outro que nem consegue sair de casa quando há foguetes lá numa festa qualquer, porque vai lembrar os tiros que teve, as bombas que surgiram, todo aquele ambiente. Percebem onde é que eu quero chegar? A mesma pessoa que viveu 2 pessoas que viveram a mesma situação vão ter vidas completamente diferentes. Porque é sentido de maneira diferente. É sentido de maneira diferente. E isso é sentido já na base daquilo que ele passou lá para trás. Na infância. Okay. Exatamente. Todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. E nenhuma sensação é insignificante. Nenhuma. Mais à frente eu vou explicar isso. Portanto, eu tenho aqui uma frase que me bate sempre, que é: Carl Jung dizia que nós não somos uma só pessoa. Somos uma coleção de partes e a mais poderosa e a mais destrutiva, quando está ferida, está na nossa criança interior. Portanto, nós somos partes. Todos nós somos partes, somos feitos de memórias. Memórias atuais, memórias passadas, memórias antepassadas. E é isto. Nossa criança interior, como o nosso adolescente anterior, quiserem chamar, é a nossa caixa negra, é a caixa das memórias. É quando nós vamos trabalhar... Muitas pessoas não se lembram. Tu achas que há muitas pessoas com quem eu falo, por exemplo, eu tenho muitos momentos da minha infância, da minha adolescência que marcaram muito, que eu me lembro perfeitamente de tudo. Pois não te lembras, mas agora podes ter sintomas físicos que são dessa parte, porque muitas das vezes o que acontece é que a nossa mente, ou o nosso organismo, de uma forma de proteção, esconde essas memórias na caixa.
Pois é isso, ou seja, há muitas pessoas que não se lembram de muitas coisas da infância nem da Exatamente. adolescência, não têm, Exatamente, não se lembram, mas muitas das vezes são aquelas pessoas que mais somatizam no corpo, em ou que seja, uma têm espécie de fi- autodefesa, bloqueio para a pessoa fibromi- não sentir. fibromialgias, Pois. Somatiza de maneira diferente, manifesta-se de maneira diferente. manifestam-se sempre de maneira diferente, mas não quer dizer que não tenham memórias. Memórias mentais, mas podem ter memórias físicas. Memórias físicas é certo, porque as nossas células são feitas de memórias, Certo? não é? E então a pessoa que não se lembra, normalmente é a que mais somatiza. De um modo geral, eu, por exemplo, sei um bocado à regra, porque eu tenho memória de elefante de. Há sempre as exceções. Há muitas exceções, eu sou uma delas. E, e é isso, o nosso corpo é feito de memórias. É feito de memórias. E então, às vezes, manifesta-se em dores físicas, em alguma deficiência física, por exemplo, alguma deficiência mental. Isto E vai tiques depender. Tiques, tiques também. também. Então, tem, a caixa negra tem todas as memórias boas e todas as memórias menos boas. As nossas vulnerabilidades, os nossos medos, as nossas fobias, que nós não sabemos de onde é que vem, muitas vezes vem da nossa criança interior, às vezes por uma merdinha qualquer que aconteceu, só que Mas a criança, marcou intensamente. mas para a criança marcou, percebes? Para a criança ficou lá registado, para o adulto diz, isso não é nada, isso não é nada. Às Mas a vezes a gente nem tem criança noção, fica... não é? Exatamente. Mas Às independentemente, vezes também não pode ser hum, memórias de vidas passadas. sim, Às vezes pode. as fobias. Sim, sim, pode. Sim, Sim, eu já sim. ouvi isso relativamente ao medo da água. Há muita gente que diz que morreu Sim, afogada e sim, coisa assim do género. sim. Ah, Bem, posso fazer uma pergunta? claro, A triptofobia será medo do quê? desconheço. Tripto? Aqui, Triptofobia é aquele daqueles buracos negros que as pessoas têm, dá-lhe aquela coisa dos buracos. Não faço ideia. os buracos. Explica lá melhor isso, Carmen, que eu não estou a perceber. Quais Eu buracos? tenho triptofobia. É quando começa a ver aquelas coisas pretas, muito. Olha, aquelas pedras que têm buraquinhos, eu não aguento ver aquilo, parece que a minha me quer rasgar toda. É Sério? É, triptofobia. isso é só vendo. Só De que é que vendo. será este problema? Porque eu também tenho um bocadinho de. Ajudem-me lá, que agora falta uma palavra. De estar em lugares fechados, não consigo Ai, fazer. claustrofobia. Claustrofobia. Desde quando? É engraçado. Eu não tinha. Fiz várias ressonâncias magnéticas. Uma vez Não, fui. não, não. Desde quando é que tem essa fobia? Claustrofobia. Não, é o que eu estava a dizer. Eu fiz várias ressonâncias, não tive Ressonâncias. problema nenhum. Uma vez fui fazer uma, começo-me a sentir mal, a sentir mal. Por isso já estava cá embaixo no Algarve há uns 16, 15, 16 anos. E o que é 15, que aconteceu nessa altura? pois, eu não sei, essa é a parte, eu já fiz regressão e na primeira regressão consegui descobrir algumas coisas, entretanto tenho telefonado para a senhora, mas ela nunca mais me atendeu. Eu, por acaso, também tenho claustrofobia, dizem que é do parto. Depende. Eu não gosto muito de. Às vezes nas constelações, por exemplo, fala-se muito. O problema do dinheiro vem do pai, o problema de não sei o que vem da mãe. Não E o que eu necessariamente, não é? tenho. E o que. Há uma generalização, mas o que eu tenho visto em constelações é que às vezes não é bem assim, ok? Às vezes coisas que podem vir da mãe, está lá o pai, por exemplo, e quando eu digo pai e mãe, tem a ver com a nossa linhagem feminina e linhagem masculina, que é isso que nós trabalhamos em constelações. Portanto, eu dizer assim, essa fobia vem de não sei o quê, eu não faço isso, prefiro ver para crer. De onde é que vem isso? E se fez uma regressão e viu alguma coisa ou sentiu alguma coisa, às vezes, isto em qualquer terapia, às vezes não se descobre tudo, porque nós próprios não estamos preparados para isso. Só viu o que tinha que ver, é o que precisava naquele momento. Eu digo-lhe o que é que eu vi, se puder Claro, dizer. Vi, ela perguntava-me, está calçada ou está sem calça? E eu dizia,
estou descalça, ou estou calçada. Eu já não me lembro. E então o que ela me disse que a situação do calçado e descalço significava o nosso nível de vida, se éramos pobres ou ricos. Que os ricos andavam calçados e os pobres descalços. E então Oh, eu lembro-me de estar numa casa velha, num alçapão, e lembro-me de alguém abrir o alçapão e eu estar enfiada lá dentro aos gritos, e não estava sozinha, mas sei que havia uma criança, mas não consegui ver a cara. E conforme ele levanta aquilo, mandou-me um ou dois tiros, foi só o que eu me lembro. Ah, então isso tem a ver com vidas passadas, sim. Sim. Mas em criança, gostavas de andar descalça? Ah, adorava andar descalço. E é engraçado, ainda falei disso ou no sábado ou no domingo, que eu fui uma criança muito feliz porque nós tínhamos em Grândola, há uma praia, que é Melides, e tínhamos lá uma barraca, a minha família tinha lá uma barraca, e eu levava dias inteiros descalça, só me calçava à noite e eram umas 2 horas e aquilo era um suplício. E Andava sempre. nunca teve nenhum momento em que tivesse fechada? Não me lembro em criança de estar E fechada. está a dizer que teve essa memória quando faz a ressonância, certo? Ou tem essa fobia quando faz a Sim, ressonância? mas não é desde sempre, que é engraçado. Isto só Pronto. começou há Mas, pouco tempo. Eu exato, mas sei, há sei. momentos que às vezes é disputado, é um gatilho que teve, foi um É, gatilho. Foi aquele momento e a ressonância, te falou em tiros, a ressonância faz aquele barulho, tac, 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 tac. também. E Mas deve ter nesse passado. momento deve ter despertado alguém em si. Isso foi um gatilho Pois, que acionou, mas hoje não tem problemas com isso, ou tem? na Estar minha, fechada ou. eu faço ressonâncias, eu levo sedação, vou a Lisboa fazer com sedação. Agora abriu aqui uma no Algarve, que é aberta. Não é o aberto, o problema não é o ser aberto, porque o aberto é para o lado. A minha principal preocupação é a fuga. Mas eu lembro-me da ressonância que fiz aqui no Algarve, em Albufeira. Como foi à cervical, eu tinha que estar toda, aquilo é muito frio, eles taparam-me toda, enrolaram-me e puseram uma coisa aqui em cima. E eu lembro-me bem que aquilo parecia uma grade. E eu lembro-me que eu disse, ou tiram-me daqui ou eu saio, porque eu já não aguento. E eles Isso tiraram. parece-me realmente de vidas passadas, sim, sem E dúvida. esta E aqui. isso é trabalhável, sim, na psicoterapia, nas constelações, sim. Se é nesse momento e que se lhe atrapalha a vida, pode trabalhar isso, sim. A senhora nunca mais me atendeu a das regressões. E depois ela disse, telefone, e depois a gente combina outra. Ela, nem ela telefona, é telefone, ela não me liga. É que às vezes é assim, às vezes não é só uma regressão que faz isso, é que numa regressão faz a regressão e depois tem que trabalhar com o cliente para trabalhar precisamente o esse que viu, o medo, que não é? sentiu. Porque fazer uma regressão só, isso não adianta de nada. É a mesma Às coisa vezes que, é pior. que eu ligar a televisão e você ver a sua vida ali, mas se não tiver uma pessoa ao lado a trabalhar consigo, o medo não lhe vai passar, só se fizer a regressão. Isso depois vai ter que ser trabalhado. Mas já me sinto melhor, mas ainda continuo a fazer É, mas faça, em sim, abertas. faça, faça. Mais alguma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu gostava de fazer uma pergunta. Diz. É possível fazer assim uma espécie de listagem de feridas de criança, das feridas da criança, para nós, tipo, e Ah, como é que sim, elas sim, sim, sim. eventualmente se podem manifestar na idade adulta, para ver se a gente Ah, associa aqui alguma coisa. completamente, sim. Então, mas antes de irmos Sim. para a lista, só explicar aqui uma coisa. Ahm, todos, fazer um trabalho de criança interior, não é? Aliás, a nossa criança interior, para além de ter dentro dela a caixa negra, que é a caixa que nos vai orientar, é a bússola para a nossa vida. Ou seja, é a nossa criança interior que nos vai comandar numa fase adulta nos nossos comportamentos, da maneira como nós estamos no nosso dia a dia, como reagimos nos nossos relacionamentos, as pessoas que atraímos, como nós discutimos com o outro, a maneira de discutir, as reações, tudo isso, todo o nosso ser é comandado pela nossa infância, por memórias internas
que nós temos que trabalhar. E basicamente, eu falo por experiência própria, trabalhar a criança interior, eu acho que deveria ser a base de qualquer pessoa que quer fazer desenvolvimento pessoal. E quando eu falo trabalhar em criança interior, não é fazer, por exemplo, uma constelação. Isso, fazer a constelação ou trabalhar ou ir ver uma fobia, isso é outra coisa. Quando eu digo trabalhar a criança interior, é trabalhá-la a 100%. É ver tudo o que ela tem para nos mostrar, a nível de traumas, a nível de feridas, a nível de gatilhos que nós temos em adulto, do nosso feminino, do nosso masculino, incluir tudo e trabalhar tudo isso. Eu não faço isso, que isso é quase um curso, eu trabalho nas constelações, é o tema que a pessoa me traz, mas eu conheço, e quem estiver interessado um dia em fazer, conheço uma pessoa que faz isso, ela chama ela mesmo a jornada da criança interior. E isso foi o meu primeiro formação de desenvolvimento pessoal, e digo-vos uma coisa, trabalhar a criança interior é das coisas mais extraordinárias que existe. A minha vida mudou 180 graus quando eu começo a fazer essa jornada. Porquê? Porque nós começamos a ver a vida com outros olhos, nós começamos a ver com outra perspectiva, nós começamos a ver com uma postura de adultos e não com uma postura de criança, em que muitas vezes as coisas que nos acontecem, o que é que nós dizemos? Só me acontece a mim, eu não sei o quê, e ele é isto, e ele é aquilo, e ele fez-me isto, e ele fez-me aquilo, não é? E nós quando começamos a trabalhar em nós começamos a ter outra postura perante a vida, nós começamos a ver a vida com outro olhar, os nossos relacionamentos mudam. Trabalhar a criança interior, ou trabalhar em nós, ou fazer qualquer trabalho de desenvolvimento pessoal, vai nos afetar fisicamente, energeticamente, mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. E vai afetar 7 gerações para trás e 7 gerações para a frente, ou seja, tudo aquilo que nós trabalhamos em nós vai mudar a nossa visão do passado, sem culpar o passado, e vai mudar a vida das gerações que vêm para a frente. Ou seja, se nós trabalharmos um padrão, imagina que eu tenho um pai alcoólico, não é? A tendência, como filho, eu posso ser alcoólico, posso ter outro tipo de vício, patati patatá. O meu filho vai pegar nesse padrão ou não. Isto é um exemplo. Pode virar alcoólico, tatati tatatá. Ou seja, eu se trabalhar isso em mim, eu vou quebrar esse padrão. Ou seja, vou mudar a perspectiva que eu olho para o passado e vou quebrar o padrão para os meus filhos não passarem isso, por isso nem os meus netos. Certo? Acreditem ou não, é 100% verdade. 100%. Por acaso é uma das questões que está aqui, Jordana. É possível quebrar esses padrões com as constelações? Sim, sim. Aliás, as constelações para mim, é a ferramenta perfeita para quebrar padrões. Perfeita Porque mesmo. se ganha consciência deles, principalmente por causa disso, não é? Exatamente. Ganha-se consciência deles, vai-se à origem do problema, que é uma coisa que na psicologia eles trabalham muito só a mente, as constelações trabalham mente, físico, espiritual e energético. Portanto, os padrões são quebrados, às vezes não basta uma constelação, às vezes são 2 ou 3, depende dos temas. Porque há temas e temas, não é? Agora que eu vejo, estou a ver grandes milagres, isso sem dúvida, sem dúvida. Portanto, agora... Só aqui uma questãozinha para o público. Sim. Já alguém fez alguma constelação já agora? Eu já fiz. Olha cá. Hã? Eu já fiz. Também? Já fiz. Eu também já fiz. E foi extraordinário. Eu já como assisti e uma fiz mesmo só para mim. E é como a Jordana diz, eu não tinha a noção da repetição de padrões. Sim.
que é brutal. Exatamente. Olha, Ah, está a falar em repetições de padrões. Eu, no último encontro que eu fiz na minha comunidade, eu falei sobre isso. Eu em miúda, miúda, não sou em miúda, há bem pouco tempo, há bem poucos anos, eu dizia assim: porra, pá, nós devíamos vir com um livro de instruções, porque isto está sempre a repetir. Dizem que é por ali, nós sentimos que é por lá, e pronto, vai, estamos contra a parede, e mais uma vez, mais uma situação, mais outra, pá, escreve. Eu estou sempre a dizer para o senhor que está lá em cima: opá, manda-me um livro de instruções para ver por onde é que eu vou, porque isto assim não dá, estou-me sempre a estampar, não é? E quando eu começo a estudar as constelações familiares, eu digo assim: ai porra, se eu soubesse disso mais cedo. Ou seja, eu há pouco tempo tive que fazer um trabalho, que tive que fazer a minha árvore genealógica da minha família. E como é que as pessoas eram, quando nasceram, como é que foram os partos, como patati, patatá. Daí eu começo a perceber assim, ok, então a Jordana vem. A Jordana teve um parto muito difícil, a Jordana teve entre a vida e a morte, a Jordana teve separada do filho 3 dias porque teve ligada às máquinas e o filho foi para a incubadora. Então, o parto da mãe. A parte da mãe, a mãe teve uma semana para ter a filha, teve entre a vida e a morte. O parto da avó teve vários abortos, teve também situações muito difíceis, partos em casa, da bisavó por aí fora, doenças do útero, como é que é? Problemas menstruais, Endometriose. tudo ligado à endometriose, da minha irmã que tem endometriose. Quer dizer, eu tenho um padrão muito, muito ligado ao meu feminino. Basta ver como é que foram as mulheres da nossa família, os homens da nossa família, o que eles faziam, como comiam, como reagiam, como eram os relacionamentos dos homens e das mulheres, como eram os comportamentos, como é que era o sistema, se davam bem, se davam mal. E eu digo hoje, o nosso livro de instruções está tudo no nosso sistema familiar. Se vocês começarem a fazer perguntas à vossa família de certas coisas que vos acontecem repetidamente e perguntarem, mãe, isto acontecia-te? Ou tivemos alguma avó que aconteceu isto ou que aconteceu aquilo? Vocês vão começar, vai ser o puzzle da vossa vida. É o livro de instruções da vossa vida para aquilo que vocês são hoje. Isso garantidamente. Até datas de aniversários, datas de falecimentos. São coincidências brutais que... Mas isso, pronto, fica... Hoje estamos a falar das feridas, tá? Diana, põe-me o travão, porque senão eu te Não há começo aqui a coincidência, já falar. estou a ver. Nada na nossa vida é por acaso. Nada. É só vocês pesquisarem a história da vossa família, vocês vão perceber muita coisa que vos acontece. Até profissões, até aquilo que vocês são hoje. foi o que eu descobri. Exatamente. Eu só podia ser duas coisas de paixão mesmo, era a fisioterapia e nutrição. E depois, no final, percebi realmente porque é que eram essas duas áreas. E o curioso é que nas constelações, a parte física, pronto, e eu, pelo menos, sou muito sensível a essa parte, então senti mesmo dores. Olha, Uma muitas vezes coisa. médicos estão ligados a pessoas que estiveram na guerra e que mataram muita gente. Hoje estão aqui para salvar pessoas. É impressionante. Pessoas ligadas à A área minha alimentar. família, a minha família, da parte da avó materna, pela história que sei familiar, passaram muita fome. Muita E, en- fome. e então, e ela disse, por isso é que queria ser Exatamente, nutricionista. estás ligada à nutrição. Não estou ligada, mas era uma coisa que eu Mas gostava. gostas, mas É, gostas. gosto, Olha, agora gosto, gosto. deixaste-me curiosa. Tenho que fazer essa É, investigação. É, ligada à área da saúde, normalmente, ou familiares estiveram ligados à área da saúde, ou então houve muita desgraça que hoje vens para salvar. Aquilo que se pagou em vida, tu hoje vais salvar em vida.
Até quando nós não sabemos nada da família, Pois, Pois isso é mais difícil. que eu não sei praticamente nada Não, isso é dos mais meus difícil, ascendentes. sim. É mais difícil. Isso em constelações dá para perceber muita coisa, mas quando se sabe a história, é mais fácil para o terapeuta chegar lá e ir certo. logo às pecinhas certas, mas chega-se lá, sim, através das emoções da pessoa. Porque às vezes imagina que não sabe nada e eu começo a falar, mas o bisavô, e você começa a emocionar-se, ok, há aí qualquer coisa. Porque se não conheceu o seu avô, porque é que se ia emocionar? Exato. Percebe? É um Sim, bocado por sim. aí. As O corpo constelações não mente, não é? é O corpo não mente. quando não se sabe nada, quando não se sabe nada, assim. Pois. É curioso. É Então, vá, agora mesmo. diz-me lá a lista das feridas de crianças. Pronto. E então vocês Estou registaram um curiosa. número, certo? Sim. Cada um escolheu um número. E agora? E tomei nota, que é para não esquecer. Eu vou falar aqui das feridas da criança interior e a cada ferida tem um número. E o Ok. número que vos bater, olha que isto eu estou a fazer pela primeira vez. Eu não sei se vai bater certo, se não, mas normalmente estas coisas. Pronto. Então, normalmente falam de 5 feridas emocionais. As internets da vida e não sei quê, não sei as quantas, mas eu Projetos da vou vida, mais será? longe, eu vou a 7. Eu vou a 7 feridas. Então, vá. Então, a primeira ferida emocional é a ferida da rejeição. É a número 1. Alguém escolheu a 1? Então, ferida da rejeição, como é que pode surgir? Isto pode. Estamos sempre a falar na infância, ok? Se lembram ou não, isso não interessa, são sempre geradas na infância, no parto, na gestação, como foram concebidos e por aí fora. Por muito mais que não Ok, se ok. lembrem, atenção, Ok, ok? ok. Imagina, uma ferida da rejeição pode surgir. Pais frios ou ausentes, e quando falo pais, pode ser os cuidadores, ok? Pais Uhum. frios ou ausentes, comparações constantes, principalmente quando há irmãos. Porque o mais velho faz isto, o mais novo pode e tu não podes. Um é rejeitado, percebem? Sensação de não se encaixar na família, falta de afeto ou validação. Okay? Aqui a ferida da rejeição, por exemplo, numa gestação, pode ser a mãe que quis abortar o filho. O Gravidez filho, indesejada. o filho, quando nasce, pode sentir uma ferida de rejeição. Aquela criança que não se encaixa. Ou que sente que está ali. É aquele filho que diz: aquele meu filho, porra, nem anda nem desanda. Percebem? Então, na vida adulta, como é que pode afetar essa ferida da rejeição? Medo de não ser suficiente, isolamento. Normalmente são aquelas pessoas que se isolam muito porque se mostram muito, têm medo da rejeição por parte do outro, certo? Hipersensibilidade a críticas, dificuldade em mostrar vulnerabilidade. São aquelas pessoas que dão e dão. Outra coisa muito importante, estas feridas emocionais todos nós temos. Não há ninguém que não tenha estas 7 feridas. Só que há umas que sobressaem mais e outras que sobressaem menos, ok? Mas todos nós temos isto internamente. Todos. E então, quais são as frases internas que o adulto diz? Há sempre algo de errado comigo. Tipo, eu tenho que me manter intocável, quietinho, que é para ninguém olhar para mim, porque senão vou ser rejeitado por A, B ou C, ou aquele que diz, não dizes coisa de jeito, ou patati patatá. São aquelas pessoas que dizem, se a pessoa conhecer quem eu sou realmente, vou ser rejeitada. Normalmente isto acontece muito em adultos, tem que se vestir igual ao outro, que é para se encaixar, porque senão vai ser rejeitado do grupo. É aquele que não está vestido igual ao grupo, percebe? E quem tem esta ferida, normalmente... e depois é assim, há aquelas pessoas que transformam
as suas dores mais profundas em dons numa fase adulta. Verdade ou mentira? Os Ok, maiores, sim, já ouvi dizer que sim. não é? Os maiores profissionais da área da psiquiatria são psiquiatras porque tiveram a mãe ou pai que morreram de depressões profundas, por exemplo. Ok? Transformaram a sua dor mais profunda em dom. Por isso é que eu perguntei o que é que vocês faziam, certo? E normalmente quem tem uma ferida de rejeição muito grande mostra ao mundo através da arte. Normalmente nós vimos os artistas, não é? Artes plásticas, os quadros, artistas. Normalmente eles são muito tímidos, eles não são daqueles que dão grandes entrevistas, então eles demonstram a sua criatividade, a sua criança interior vem cá para fora através do seu dom. Isto é um exemplo, os artistas, eles expressam a sua criança através da arte. A ferida número 2 é a ferida do abandono. Aí está aqui então. Número 2. Como pode surgir? Separação, quando há pais separados, quando há divórcios, o filho sente que vai ser abandonado. Por exemplo, ausência emocional, instabilidades familiares, negligências, etc, etc. Eu tenho uma história incrível com esta ferida, que eu ouvi em terapia. Eu acho que foi na Jornada da Criança Interior, que foi, imaginem, um empresário de sucesso, muito dinheiro, muito rico, tinha sucesso em todas as áreas da vida dele, menos nos relacionamentos. Ele dizia, eu gosto daquela mulher, mas eu não consigo casar com aquela mulher nem ficar com aquela mulher o resto da minha vida. Então o que é que ele fazia? Ele terminava a relação, mesmo estando bem, por nada, porque ele não conseguia avançar. E quando se trabalhou isso, a nível clínico, foi-se a ver uma ferida de abandono com a mãe. Imaginem o quê? Houve uma vez que a mãe atrasou-se a ir buscá-lo à escola, para vocês verem que muitas das vezes são coisas muito pequeninas. A mãe atrasou-se porque estava muito trânsito. A mãe ligou para a escola a dizer que estava atrasada, para avisar o menino que ia chegar atrasada porque estava muito trânsito, patati patatá. E aquilo mexeu tanto com ele. A empregada falou com ele delicadamente. E em terapia, ele foi buscar esse momento. Ele foi buscar esse momento. Ele próprio disse, como assim? Algum dia eu pensei que isso tivesse afetado. E a partir do momento que começou a trabalhar isso nele, que foi essa ferida, foi esse momento, os relacionamentos dele começaram a fluir. Isto é incrível. É para perceberem que às vezes são micro sensações que nós vamos tendo. São os gatilhos. Foi como uma senhora que fez aqui a ressonância, que nunca teve medo de nada e de repente acionou um gatilho dentro dela. Sabe-se lá porquê. Imaginem como é que nós, seres humanos aqui encarnados na Terra, reagimos às situações, não é? Algum dia se ia imaginar que tinha sido aquele momento. Nunca, não é? E então na vida adulta, essa ferida como é que se manifesta? Um medo intenso de perder pessoas. Normalmente em relacionamentos é aquela pessoa que manda uma mensagem para o marido ou para a mulher e se não responder 2 minutos depois já é o caldo entornado. Não é? São dependentes. Obsessivos, com medo de perder alguém. Sabes? Dependências emocionais. Ansiedade nas relações. Apego excessivo. Normalmente é aquela pessoa muito melga. Não é? Que está sempre cola, sempre, não é? Isto a ferida da luna é muito, muito lixada, pá. E então, nas frases internas em adulto eu vou acabar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho, eu preciso que fiquem comigo. E normalmente são aqueles que acabam as relações primeiro, com medo de serem abandonados outra vez. Certo? Então,
A ferida do abandono, quando é transformada em propósito, são aquelas que são os terapeutas, os cuidadores, os enfermeiros, que se dedicam muita vida ao outro. Quem de nós nunca sofreu a ferida do abandono? Olha, eu tive uma semana quase sem a minha mãe. Ou uma semana para. A minha mãe teve entre a vida e a morte. Tive muito tempo separada dela. Pois é. Cada Ferida um com as número. suas. Cada um com as suas. E atenção, que nós, como adultos, eu reagi de uma forma na vida e outra pessoa com ferida de abandono vai reagir Pode reagir de outra não maneira. é? Eu posso reagir nas relações, aquele pode reagir no trabalho, o outro pode a nível de saúde. Há vários tipos de reações, ok? Ferida número 3, ferida da humilhação. Como é que pode surgir? A ridicularização. Ou seja, estás sempre mal vestida. Ai, eu não. É aquela criança que é exposta em público, em praça pública, ou porque está mal vestida, ou porque não fala bem, ou porque diz asneiras, ou porque é sempre ridicularizada. Por isso é que quem é pai e É mãe criticado em público, não é em privado. criticada em público, não é criticada em casa, normalmente em família que isso acontece. A exposição em público, críticas ao corpo. E esta ferida de humilhação está muito ligada a pessoas que têm obesidade ou anorexia ou problemas de autoestima ou com o corpo. Pais controladores e invasivos. Na vida adulta existe uma culpa excessiva, uma vergonha dos próprios desejos, uma autossabotagem, dificuldades em impor limites, não é? Porque em criança, a criança a ser humilhada não dizia nada, era aquela que calava. Normalmente tem problemas de garganta, os sapos engolidos na vida adulta, pois é. Problemas então? de tiroide. Ora, aí está, frases internas. Eu sou inadequado, não posso incomodar, é melhor estar quieta, não falam para não incomodar, para não se exporem, não é? E então, também são muito. A dor em propósito, são pessoas muito voltadas a servir o outro, ou colocar o outro sempre em primeiro lugar, ok? Ferida número 4, traição. Como pode surgir? Promessas não cumpridas. Aquele pai ou a mãe, eu compro-te o gelado amanhã, se te portares bem, mas se chegar amanhã não tiver o gelado, basta isto. Vocês lembram sempre daquele homem que foi abandonado à porta da escola, que se sentiu abandonado à porta da escola quando a mãe se atrasou, mas avisou que ia chegar mais tarde. Okay? Mentiras. Pais que mentem aos filhos. Manipulação. Na fase adulta normalmente têm necessidade de controlar, são controladores, são adultos que se tornam controladores, são adultos ciumentos, têm dificuldade em confiar e estão sempre em hipervigilância, estão sempre com os radares ligados. Frases internas, não posso depender de ninguém, são aquelas, então olha, esta aqui para mim é aquela tipo, eu quero, posso ir mais, não posso depender de ninguém, eu faço sozinha, não preciso de homens. Eu era assim. Eu era muito sozinha. E então, se eu não controlar, eu vou ser magoada. Dor em propósito. Profissões onde existe a necessidade de controle. Normalmente são líderes. São os líderes. Ou têm profissões ligadas à vigilância. Ferida número 5. Injustiça. Ferida da injustiça. Como é que surge? Exigência excessiva às crianças. Ou então, onde há irmãos, aquela competitividade, tipo, normalmente é o irmão mais velho que paga. O mais velho vai dizer, fogo, então mas fizemos os dois asneiras e eu é que pago. Começa por aí. Falta de empatia dos pais, repressões emocionais, tipo, estás sempre a chorar, estás sempre a fazer isto, estás sempre a fazer aquilo. E
quando os pais são demasiado perfeccionistas, impõem a perfeição aos filhos. Na vida adulta vai trazer um adulto rígido consigo e com os outros. Perfeccionismo, dificuldade em sentir emoções, necessidade de desempenho, necessidade de ser o melhor em tudo. Ou seja, a frase interna é: eu tenho que ser perfeita. Sentir é fraqueza. Esta para mim bateu-me assim. Era aquela que nem chorava, nem podia morrer alguém à minha frente, que eu era tipo muro. Não emoções. Dor em propósito. O que é que a Jordana gostava de ser quando era miúda? Advogada. Juízes. Áreas ligadas às regras, à justiça. Eu, quando era criança, dizia assim: a minha frase principal, se eu mandasse neste mundo. Era Jordana e o meu segundo nome era Se eu mandasse neste mundo. Então era a Jordana e a Carmen que dizia assim: se você que mandasse, o mundo Somos era todos assim. crianças feridas. Somos Eu, todos crianças feridas. Todos nós temos as nossas frases. eu fazia um mundo perfeito. Dentro das nossas imperfeições. Porque nós não somos perfeitos. Mas tenho a sensação de que o meu mundo era melhor do que este. Uhum. Mesmo imperfeito, conseguiria ser muito melhor do que este. Olha, se nós trabalharmos todos em nós, o mundo vai começar a ser perfeito aos bocadinhos, porque se nós mudarmos em nós, vamos passar isso para os nossos filhos e a nossa família também se conecta a essa energia. Ninguém fica indiferente. Por isso é que muitas vezes somos chamados ovelhas negras da família, porque de repente... Eu era arranhosa, não era pronto. negra. Era mesmo arranhosa. Ferida número 6, insegurança e falta de validação. Como pode surgir? Pais críticos, falta de elogio saudável, minimização emocional, as emoções não são validadas ou então vivem em ambientes imprevisíveis. Na vida adulta, são muito aquelas pessoas que trazem o síndrome de impostor, que é: acreditas que não mereces o teu sucesso, achas que és uma fraude. Necessidade constante de aprovação, dúvidas crónicas, é aquela pessoa que está sempre com dúvidas, tudo é uma dúvida e depois tem o medo de falhar. Frases internas: nunca sou suficiente, os outros sabem mais do que eu. Eles nunca sentem suficientes a sabedoria que têm. Então, dor em propósito, são profissões ligadas à alta performance, ou seja, coaches, líderes também, está aí muito nesta ferida. Porque quem tem a ferida da insegurança ou falta de validação tem a necessidade do reconhecimento do outro. Então vão para profissões normalmente assim de liderança, tipo coach e essas coisas. Ferida número 7. Desamparo e impotência. Como podem surgir? Ambientes caóticos, violência verbal e física, pais dominadores, falta de segurança emocional. Na vida adulta, têm dificuldade em agir, normalmente congelam, são aquelas pessoas que ficam paralisadas e precisam de ajuda para tomar decisões na vida. Paralisam em conflitos, normalmente fogem dos conflitos, sensações de estar preso e evita confrontos. Frases internas: ai, não adianta tentar, eu não tenho controle sobre as situações, então não vale a pena. Dor em propósito, também está os terapeutas, coaches, desenvolvimento pessoal, todas essas áreas. Alguém se identifica com estas feridas ou não? Eu com todas. Pois, todas temos, mas há aquelas 2 ou 3 que prevalece mais. Então, trabalhar a criança interior é trabalhar no sentir e nas emoções que as pessoas trazem, ok? E os professores está ligado à área de 2 e 3. Os professores estão ligados à área do dar, portanto, está na mesma do abandono,
Os professores é um bocadinho de tudo, é como os terapeutas, não é? Normalmente os terapeutas, olha, a ferida do abandono, da rejeição, são professores, terapeutas ligados aos... Quer dizer, é sempre, qualquer profissão está um bocado dentro destas feridas, não é? Os terapeutas, então, estão todas assim, em alto nível. Em alto nível. Estar ao serviço, exatamente, faltava essa palavra, estar ao serviço. Então, quando isto, muitas vezes, quando nós não temos que não temos consciência destas feridas, não temos... e não percebemos o porquê, que às vezes sentimos um vazio, um aperto no peito, coisas que se repetem na nossa vida, as dificuldades em ação, o falar, dificuldade em falar em público, principalmente. Tudo isto vem muito da nossa criança interior. Tudo isto vem da nossa criança interior. Tudo. Se vocês se lembrarem como eram crianças, tiverem memórias de crianças e agora ao falar nestas feridas, tentem puxar para trás aquilo que reprimiu no passado. E atenção, aqui não há julgamento com os nossos pais. Porque eles fizeram o melhor que conseguiram. E o melhor que podiam naquele momento. Porque eu não permito julgamento com os nossos pais. Porque nós, como mães, eu falo como mãe, e alguns são mães, outros são pais, também fazemos muita merda. E, no entanto, não foi isso que os nossos pais nos ensinaram. Não é? Mas às vezes estamos tão cansados, ou estamos com a cabeça sabe-se lá onde, ou estamos uma semana não sei o quê, ou porque estamos com o marido não sei o quê, e vingamos tudo no nosso filho inconscientemente. E isso é a nossa criança a comandar. É a raiva interna que às vezes trazemos e não sabemos de onde é que vem, e quem paga são os mais pequeninos. E todos nós fazemos isto. Eu, como terapeuta, faço isto, mas para que é que serve a terapia? Para a gente melhorar todos os dias um bocadinho. Porque os nossos pais educaram, como educaram, foi a forma que os educaram também. E eles não trouxeram nem metade para a nossa educação daquilo que eles passaram. Que muitos deles apanharam pancada, a torta e a direito, e eu não tive nem um estalo. Por exemplo. E eu vou cometer outro erro qualquer, como mãe. Não é? Por isso é que é tão importante fazermos terapia. É para não passar aos nossos aquilo que nós passamos, porque nós, ao fazer terapia, vamos ganhar consciência da porcaria que fizemos agora, não é? E vamos aprender a não julgar o nosso passado e a respeitar aquilo que fizeram connosco. Porque o nosso pai e a nossa mãe deram-nos a coisa mais importante da vida, que foi a vida. E vocês têm que pensar que hoje são quem são, estão vivos, pela vida que os vossos pais vos deram, independentemente se eles foram bons ou maus. E só isso é uma forma que vocês têm de gratidão para com eles. É agradecer a vida. Porque se eles fizeram asneira connosco, nós também fazemos muita porcaria. Só que é com os erros, lá está, estampamos contra a parede para ganhar consciência. Porque muitas vezes, aliás, 300% das nossas reações é a nossa criança ferida a falar mais alto, não é? Porque se vocês repararem muitas vezes numa discussão, num relacionamento, não são adultos que estão a discutir. Eu vou-vos dar um exemplo. Olha, não puseste a mesa. Mas eu já fiz o jantar. Então já fiz o jantar, não vou agora arrumar a cozinha, arruma tu. Um adulto a falar é assim: amor, arrumas a cozinha que eu já fiz o jantar, por favor. Sim, claro. Percebem o tom de voz? Mas se o adulto estiver na criança acionada, é assim: mas eu arrumei no outro dia. E o amorzinho, vá lá. O adulto a descer. Tá bem, pronto, tá bem. Percebem? Os adultos conversam, discutem, mas discutem conversando. Agora, quando há birra, porque eu já fiz no outro dia. Foi eu que fui levar o lixo, agora é a tua vez. Quem é que faz isso? São as E os crianças. irmãos entre eles. Percebem? Vocês agora, quando discutirem com alguém, vocês vão perceber se é a vossa criança interna a discutir ou se é o
o adulto trabalhado, não é? Com terapia em dia. Com terapia em dia. Eu digo-vos uma coisa, eu este fim de semana, eu passei por uma situação em que quando toca a crianças, eu nem vos vou contar para ninguém ficar chocado, mas tocou a criança e a alimentação. Eu digo assim, eu olhei para o céu e disse assim, olha, valeu cada euro que eu gastei em terapia, porque se fosse a Jordana há 20 anos atrás, o Presidente da República tinha que promulgar a lei da prisão perpétua, porque eu arrancava a cabeça à pessoa. Percebem a importância de trabalhar a criança interior? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho feridas de injustiça tão grande dentro de mim que se eu não tivesse bem trabalhado, eu era aquela que eu matava aquele gajo naquele momento. Pois, mas eu também muitas vezes não sabe o que é que as outras pessoas estão a passar para ter as reações que estão a ter, não é? Portanto, Exatamente. lá está, o adulto é compreensivo e não Porque o faz aquele outro julgamento logo adulto premeditado, não agiu é? como uma criança de mais infantilidade que podia existir. Eu digo assim, olhem para aquele gajo, meu. Lá está, o tamanho aumenta, não é? Como a gente diz a algumas pessoas, olha, só cresceu em tamanho, porque aqui dentro Agora vocês perguntam estava. assim, há cura para estas feridas? Não, pessoas, isto é tipo, é para a vida toda. Porque a vida vai nos pôr sempre à prova. Sempre. Sempre à prova. Eu muitas vezes estou a trabalhar temas em mim, não é? Em que é muito giro que depois em terapia, a gente sai da terapia e passado 2 ou 3 dias a vida está-te a meter assim à frente, tipo, olha lá, aquilo que trabalhaste em terapia, vê lá agora o que é capaz de fazer com isso. Pois é. Lá está aquela máxima, nós não controlamos nada, a única coisa que podemos controlar é a nossa reação, ou tentar controlar a nossa reação aos eventos da vida, não é? Nós não controlamos nada, as No sentido de ganhar situações, consciência deles, não mas é? temos, como adultos, a responsabilidade de fazer as nossas escolhas. Que a nossa criança interior não tem essa maturidade. Portanto, Reage, não é? qual A é a criança nossa. reage. A criança só reage, a criança está no ativo. Vocês veem uma criança a reagir para o bem e para o mal, eles não estão a pensar se o outro vai gostar ou não. Se ela Não. tiver que se deitar para o meio do chão e espernear, não interessa se está a pessoa, o Que é o Presidente da egoísmo, República ali. é o egocentrismo das crianças, é eu. Exatamente, não é? E pronto, trabalhar a criança interior é responsabilizar-nos a nós adultos. Porque nós, adultos, a maior parte das vezes não nos responsabilizamos, o que nós fazemos é vitimizamos. Prato Só, do dia. só acontece a mim, A culpa é sou sempre dos eu, outros, a culpa é de a todos, culpa nunca é é dos minha, não é? outros, usou o outro, a tua conversa. Ai, mas Só me acontece a mim. e eu. Olha a criança. Quero fome, tenho fome. Não é? Calma, bebê, calma. E impaciência também é típica da criança, É. não é? Enfim, então olha, depois disto tudo, se tu pudesses deixar assim um primeiro passo prático, digamos assim, para quem hoje percebeu que a sua criança ainda vive em sofrimento dentro de si, não é? Muitos reviram aqui muitas destas feridas. Por onde é que essa pessoa achas que deve começar a sua jornada de cura? Chamemos-lhe assim. Olha, isso é a escolha de cada um. Porque qualquer escolha que a pessoa faça vai transformar-se ela própria. Seja fazer hipnoterapia, seja fazer psicoterapia, ir a um psicólogo. Agora, eu digo, trabalhar com a criança interior, fazer trabalho de criança interior, e há uma terapeuta que eu depois deixo nos grupos, que ela faz isso, tipo, 5 estrelas. Que É a vai prática dela, não é? trabalhar todas as feridas, vai trabalhar o feminino, vai trabalhar. Um dia, quem sabe, eu faço essa jornada, mas para já não. Trabalhar isso, pá, é incrível. Trabalhar a criança interior em qualquer terapia é espetacular. E depois, trabalhar interior, agora como adultos, em nós próprios, numa base diária, é olhar para nós, é olhar. Aquilo, a maneira como nós reagimos, a maneira como nós falamos, a nossa postura, o nosso sentir
O que é que nos afeta quando nos atacam, por exemplo? Percebes? E numa base diária, podemos meditar, Olha, achas que está a tempo de fazer uma meditação ou não? Não sei, digam bem vocês, são Digam 10 e um vocês. quarto quase, não é? E obrigado por partilhares connosco também esse teu momento, porque isso é uma coisa muito privada Oh, Diana, eu acho que as comunidades é para isto mesmo. As comunidades, e eu decidi logo criar uma comunidade que é preciso comunidades destas para haver espaço para isto, para haver espaço para vulnerabilidade, espaço para partilha, espaço em que as pessoas não são julgadas nem criticadas, porque todos nós temos os nossos defeitos, os nossos problemas, não é? E hoje em dia, cada vez menos as pessoas falam uns com os outros e as comunidades servem para isso. É isto que eu estou sempre a dizer à comunidade. Qualquer coisa partilhem. Não, pá, estamos ali para todos. Todos por um e um por todos. E é isso. Antigamente as pessoas eram mais comunidade, hoje em dia sabes que isto das redes sociais e as vidas perfeitas falsas também não ajudam nada, porque a gente fica com aquela sensação de que se nos vulnerabilizarmos, se expusermos que a nossa vida não é perfeita, parece que não somos tão bons, não é? Aquela coisa um bocadinho patética, porque até as pessoas que aparentemente têm vidas perfeitas, na verdade não têm nada, aliás, não sei se Não viste, agora é um bocadinho existem fora de vidas propósito. perfeitas. Sim, Toda a gente tem problemas. lá está, sim, mas não sei se. Só que isso coloca pressão, e principalmente para as novas gerações. Isso Isto coloca uma coloca, pressão nos isso coloca jovens pressão enorme. na nossa criança, porque é a nossa criança que quer validação. É o que eu digo, os jovens hoje em dia sofrem muito com essa situação também, né? Exatamente. Porque A eles ainda estão mais perto da comparação. infância do que nós, não é? Nós já Exatamente. vivemos mais algumas coisitas e já ganhámos, se calhar, pelo caminho algumas ferramentas para conseguir, não é? Terapias, isto, aquilo, para conseguir ir lidando com algumas coisas. Mas os jovens hoje em dia preocupam muito por causa disso. E Agora, depois ter que também tomem consciência de uma coisa que às vezes na meditação pode ter surgido ou que podem julgar aquilo que passaram e julgar os pais. Vocês lembrem-se que nós somos a primeira geração a ter acesso à terapia. No tempo dos nossos pais não havia terapia. é verdade. Sim, não havia o acesso que hoje em dia, pelo contrário, tinha uma má conotação. Quem procurasse terapia era maluco, certo? Era maluco. Ou então se fizessem, normalmente era a classe mais alta e era às escondidas. Mas pronto, felizmente as coisas estão a evoluir e felizmente há muitas ovelhas ranhosas por aí, como nós, a quebrar padrões familiares, certo? E à procura aqui de evoluirmos, porque a questão é essa, todos nós estamos aqui à procura de sermos melhores, de sermos mais adultos, adultos diferentes, até com os nossos filhos, não é? A maneira como, como tu disseste bem, nós estamos a educar os nossos filhos de uma maneira diferente da qual nós fomos educados. E pode ter coisas boas, pode ter coisas más, que depois eles vão ter as terapias para fazer deles também, porque é perfeito. Bert Hellinger, que foi fundador das constelações familiares, tem uma frase que é: os pais servem para traumatizar os filhos. Porque se A nós Carmen está a mimarmos os rir. nossos filhos, Não, eu já eles vão vi ser uma uns chones para a brasileira. vida. É uma, bra- Se nós damos tudo aos nossos filhos, se nós não dizemos um não, se nós não criticarmos da maneira como nós fomos ensinados e que sabemos, seja bom ou seja mau, também faz parte da nossa evolução, faz parte de nós pais tamparmos contra a parede, não é? Os nossos filhos vão sair uns frouxos. É o que se vê um bocadinho também. Portanto, esta frase às vezes choca as pessoas. Os pais servem para traumatizar os filhos. E é isso. Porque o filho faz a birra, o pai bate o pé. E é esse confronto que existe que faz com que as pessoas evoluam. Porque se as pessoas fossem sempre felizes, as pessoas iam ser umas tontinhas. E não é só isso, a gente só dá verdadeiro valor à Porque felicidade quando tem momentos menos felizes. nós estamos no planeta Terra, é um planeta físico, é um planeta denso, é um planeta emocional. Não é? Nós viemos trabalhar a nossa vida, nós estamos aqui sempre através da dor.
Porque Eu também acredito que a gente também evolui no amor, não, não é? não, no sentido de, repara, nos custa nascer. A mãe, Ah, a mãe tem dor de parto, o filho tem dor a nascer. certo. Percebes? Porque Começa logo ali. através da dor é onde há evolução e transmutação e transformação. Quando não há dor, há zona de conforto. Lembrem-se sempre daqueles filmes em que há milionários, já há aquele filho riquinho que só faz. Olha o senhor da Coreia, ou lá o coreano que anda aí, aquele coreano que eu nem sei o nome dele agora. É o O que ele faz XGP. ao mundo, o que ele faz ao mundo, o mundo para ele é um jogo de Ai, PlayStation. o ditadorzinho que está na Coreia do Norte atualmente. É, Reparem nas Kim, Go- atitudes dele. Kim Jong-un. Não sei o nome do moço. Reparem nas atitudes naqueles filmes em que há sempre aquele filho do milionário que faz tudo e mais alguma coisa e brinca com pessoas. Pessoas que sempre tiveram tudo e Yeah. não sabem o que é dar valor, seja o que for. E esse dar o valor é ter que passar obrigatoriamente por dor. E o que é que a terapia, qualquer terapia faz? É transformar a dor em amor com consciência, porque nós, a maior parte das vezes, vivemos um amor com dor e não vivemos amor em consciência. Ok. É uma boa frase. É uma boa frase para terminar. É isso. Temos que ir todos Está uma dormir hora linda. também. Desculpem. Muito obrigada a todos pela vossa. Só fizer esta meditação porque nós temos para fazer, senão já tinha acabado há muito tempo. Queria agradecer a todos, agradecer pessoalmente à Jordana por ter aceito o meu desafio e por estar aqui hoje a partilhar connosco parte da tua sabedoria e também da tua própria experiência de vida, porque lá está. Muitas pessoas pensam que os terapeutas não se terapizam, é mito. Os terapeutas também se terapizam, porque também passaram por certas coisas. As redes sociais da Jordana, se faz favor. Sim, senhor Susana, vai já. E depois a gente mete nos grupos. Sim, eu depois partilho no grupo, não sei qual Agora dos. vão é descansados para a cama. Pronto, eu amanhã partilho tudo, está bem? Nos vários grupos. Descansem agora a cabeça, não desliguem das redes sociais, conectem-se a vocês próprios. Muitos de vocês vão ter muita coisa para digerir daquilo que viram. Não julguem nem critiquem. A vossa criação mostrou aquilo que vocês precisam trabalhar em vocês. E isto é um trabalho para a vida. Um bocadinho de cada vez, não é, Agarrem-se Jordana? um fofinho. É um bocadinho de cada vez. É. Pronto, muito obrigada a todos.